vereadora Mariana Conte, também do Partido PSOL, tem a palavra. Fique à vontade, vereadora. Alô? Alô? Tá certo. Boa tarde, quero cumprimentar a todas e todos, cumprimentar principalmente as servidoras e servidores que estão aqui em luta em defesa da aposentadoria e também todo mundo que está nos assistindo, porque a audiência está bastante alta, então tem muita gente que está assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, que não pôde estar presente, mas com certeza está muito interessado no tema de debate aqui. Para começar, eu quero fazer minhas palavras que o vereador Paulo Búfalo disse aqui, que a técnica ela é apenas aparentemente neutra. A técnica ela carrega política e carrega ideologia. A gente tem visto esse projeto de lei, o PLC 56, que abre uma porteira gravíssima no município de Campinas, que é a instituição do regime de previdência complementar. Não dá para dizer meias palavras, é preciso dizer as coisas como elas são. Isso significa privatização da previdência. E aí, dialogando com o que foi falado pelo Marionaldo e pelo Paulo, é fato que vários países do mundo experimentaram processos de privatização da Previdência. Uma transição de um regime de solidariedade para uma poupança individual. Eu tenho aqui um relatório da Organização Internacional do Trabalho que faz um balanço desse processo. E os dados aqui são interessantes. De 1981 a 2014, 30 países privatizaram total ou parcialmente seus sistemas de previdência social obrigatórios. Até 2018, desses 30 países, 18 países tinham revertido o processo de privatização por conta das consequências danosas, sociais, econômicas que esse processo de privatização causou. Isso nós estamos falando de país, que dirá cidade. Alguns elementos dessa experiência que foi realizada em alguns países. As taxas de cobertura, o número de pessoas que vieram a se aposentar diminuiu. A prestação previdenciária, o valor da aposentadoria em que as pessoas tinham dessa poupança individual caiu, levando à pobreza na velhice. O Chile é o maior exemplo disso. A desigualdade de gênero e renda agravou-se, porque o sistema de solidariedade pressupõe um sistema distributivo com uma forma de diminuir as desigualdades. E os altos custos de transição. Em geral, os custos de transição, eles foram subestimados e geraram crises orçamentárias gravíssimas. Então, aqui eu estou mencionando algumas das questões. De fato, quem ganhou com esses processos de privatização, isso quem está dizendo é a Organização Internacional do Trabalho. Quem ganhou com esse sistema foi o mercado financeiro, foi o sistema financeiro. E aponta ainda que um dos elementos para redução do valor das aposentadorias, para a pobreza na velhice, para aumento da desigualdade, era inclusive os altos custos de gestão desse processo. Os altos custos de gestão, porque foram contratados sistemas de gestão com altas remunerações e muitos deles envolvidos em casos espúrios de corrupção. Então, essa é o balanço da experiência publicada pela Organização Internacional do Trabalho, dos processos de privatização que aconteceram, e eu vou pedir para que isso seja anexado ao processo, para que todos os vereadores tenham ciência e ninguém alegue desconhecimento do que está em curso. A segunda questão é o debate sobre a obrigatoriedade. A vereadora Guida e o vereador Paulo falaram sobre isso. Na verdade, durante o processo de aprovação da emenda constitucional 103, em que nós fizemos parte pelo governo Bolsonaro e que nós fizemos parte do processo de resistência, de luta contra essa reforma da Previdência, a gente teve
um papel ativo do ex-prefeito Jonas Donizete, que inclusive é um governo de continuidade, e também do Marionaldo como presidente do Camprev, como lobistas para a inclusão de estados e municípios. O ex-prefeito Jonas Donizete, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, fez lobby junto ao governo Bolsonaro para incluir estados e municípios na emenda constitucional 103. Então, existe aí uma questão de corresponsabilidade. Campinas foi fundamental para que estados e municípios tivessem incluídos nessa reforma. E é necessário que se assuma a responsabilidade disso. Pois bem, se existe, isso significa que existe um acordo político com o projeto da reforma. Se existe alguma discordância em relação a esse projeto, que seja manifeste aqui, que se manifeste aqui se existe alguma discordância e que a prefeitura coloque todo o corpo jurídico que a tem da prefeitura para questionar essa obrigatoriedade. Porque se é obrigatório, se a legislação se cumpre dessa forma, por que passar por aqui pelo legislativo? Por que nós temos que aprovar? Essa casa é autônoma. Essa casa tem autonomia para decidir sobre a sua legislação. Se isso fosse peremptório, como diz a linguagem jurídica, se fosse uma questão apenas ritualística, não precisaria passar pelo legislativo? Bastaria apenas uma decisão judicial de cumprimento? Então, se essa casa tem que passar, se esse projeto tem que passar pelo legislativo, o legislativo campineiro é autônomo e cada vereador aqui não pode alegar que está de mãos atadas, e cada vereador aqui tem nas suas mãos a responsabilidade de decidir sobre a previdência, a aposentadoria e o orçamento da cidade. Eu quero dialogar aqui com as pessoas que não são servidores públicos, que também estão em risco, porque os custos de transição vão impactar no orçamento. E quando se ataca o servidor público, se ataca o conjunto da população. Essa pandemia escancarou o quanto o servidor público da saúde, da assistência, da educação é fundamental para atender principalmente os mais pobres, numa situação em que o desemprego, a pobreza, a fome, a vulnerabilidade se agrava. O que o governo municipal deveria estar fazendo é prestigiando, apoiando e não atacando a aposentadoria dos seus trabalhadores. Pois bem, então, esse argumento da obrigatoriedade não cola. Não cola, e cada vereador aqui tem que ter responsabilidade sobre o que vai aprovar. Agora eu quero discutir o projeto em si. Primeiro que o argumento que foi apresentado na carta do prefeito Dário Saad. Espera só um minutinho. Na carta que foi apresentada pelo prefeito Dário Saad, existe um pressuposto em toda a argumentação, que é o déficit do Camprev. E aí a gente vai vendo que a história vai sendo reescrita. O déficit atuarial do Camprev, como é dito, a história vai sendo reescrita e a gente vai vendo que quem cria o rombo usa o rombo para atacar direitos dos servidores. Eu quero lembrar aqui da extinção do IPMC em 1995. Eu tenho uma reportagem aqui de 1999, que eu vou pedir para anexar também no processo, para ninguém alegar desconhecimento. Uma reportagem. Ela aponta que, no momento da extinção do IPMC, a prefeitura tinha uma dívida com seus trabalhadores de 18 milhões. Havia um fundo de 30 milhões e 75 milhões em imóveis, que eram 35 imóveis de Campinas. Isso dá um total, não coloquei aqui, não anotei aqui a conta, mas fiz a correção monetária simples, pensando que, enfim, o valor real seria muito maior, porque a valorização de imóvel é muito maior, tem os investimentos e tudo mais.
Fazendo a correção monetária para setembro de 2021, isso significaria 1.249.211.812,80 Esse fundo, tudo isso aqui, que pensando com a valorização de mercado seria muito maior do que esse valor, 1.200 bilhões, esse patrimônio dos servidores, na extinção do IPMC, foi diluído no caixa da prefeitura. A prefeitura tomou esse patrimônio dos servidores e se responsabilizou pelo pagamento das aposentadorias. Conclua, por gentileza, vereadora. Não, eu vou falar o tempo que eu precisar. Não, porque a gente ficou uma hora. A gente ficou uma hora ouvindo aqui. Vereadora, infelizmente, ouvindo não é assim falar o tempo que eu precisar. Repetitivos. Eu vou falar. Não é assim que funciona. Eu vou usar o tempo que eu precisar. Vereadora, a gente. Em 2000, a senhora tem que concluir. E quando foi criado o CAMPREV? Em 2004? Vereadora, a senhora precisa concluir, por gentileza. Eu vou usar o tempo que eu precisar, vereador Igor Diego. E eu vou insistir que a senhora conclua, por gentileza, porque é a minha função aqui. Quanto tempo mais a senhora precisa? O executivo falou 1 hora. Mais de 1 hora. Sim, senhora, vereadora. Eu estou falando há 10 minutos. 10 minutos, eu só estou pedindo para a senhora concluir. Tá bom, mas eu não vou conseguir concluir agora. Em 2004, quando foi criado o CAMPREV, os antigos servidores, antes da criação do CAMPREV, ficaram, então, no fundo financeiro. O aporte mensal que a prefeitura faz para o fundo financeiro, porque isso já foi alterado, fazia para o fundo financeiro, era a dívida que a prefeitura tinha com os seus trabalhadores, porque assumiu a responsabilidade do pagamento da aposentadoria quando os bens do IPMC foram sequestrados pela prefeitura. Magalhães Teixeira. Em 2016, essa casa aprovou leis que permitiu o parcelamento das dívidas que a prefeitura tem com o CAMPREV e a possibilitou o desvio do superávit do fundo previdenciário para a cobertura do fundo financeiro. Todo momento tentando fazer aí, reescrever a história, apagar essa dívida que os trabalhadores têm. Inclusive, vereador Rossini, eu vi uma audiência pública que o senhor se manifestou contra a extinção do IPMC. E espero que o senhor faça jus à história nesse momento, votando contra esse projeto novamente. Vereadora, eu vou ter que insistir para a senhora concluir, por gentileza. Conclua, por gentileza, tá, vereadora? Esse sequestro... Depois, se for necessário, vereadora, eu garanto o direito à réplica da senhora, mas eu preciso que a senhora conclua para a gente decorrer na audiência. Eu vou precisar de mais alguns minutos, vereador Igor Diego. Mas, por gentileza, eu te garanto alguns minutos, vereadora. Dos bens, do superávit do fundo previdenciário, foi disputa judicial. 166 milhões. Inclusive pelo sindicato aqui do Legislativo, que entrou com uma decisão e a Prefeitura perdeu. E o STF e o Tribunal de Justiça decidiu pela devolução de dinheiro que foi parcelado. Foi parcelado. Veja, esse histórico a gente vai vendo porque a realidade é o critério da verdade. A gente vai vendo que, ano após ano, os governos vão criando rombos, usando indevidamente o patrimônio e o fundo, e depois alegam que existe déficit atuarial para atacar direito dos servidores. Para concluir, vereador Igor Diego, sobre o projeto de lei PLC 56. Sobre o projeto de lei 56. É uma mentira que isso não vai afetar os atuais servidores e os aposentados. Por quê? Simplesmente porque, se 20% da massa salarial, a previsão é que 20% da massa salarial, isso está no estudo que vocês mesmos fizeram, que ao invés de ser investido no CAMPREV, seja investido nesse regime complementar de previdência, o fato é
que isso vai representar uma diminuição do fundo do Camprev. É uma desidratação do fundo do Camprev. O Camprev vai ser desidratado. E aí, daqui a alguns anos, pode ser você, Marionaldo, pode ser o prefeito Dário Saad, ou pode ser outros, vão vir aqui dizer assim, nossa, nós temos um rombo no Camprev, tem que aumentar a alíquota de contribuição. É importante alertar que quando o projeto de lei que aumentou a alíquota de 11% para 14% em plena pandemia, sem a possibilidade da participação presencial, tem uma armadilha naquele projeto de lei. No artigo 138, parágrafo 1º, diz que o Poder Executivo anualmente vai encaminhar para a Câmara proposta de lei complementar para realizar a revisão da alíquota. Então, existe uma armadilha, a possibilidade da revisão anual da alíquota de contribuição. Veja, é necessário que se diga a verdade aqui. E aí, eu vou concluir com uma pergunta. A reforma da Previdência, só uma pergunta. A reforma da Previdência, promovida por você, Marionaldo, promovida pelo prefeito Jonas Donizete e pelo prefeito Dário Saad, vai terminar aqui? Ou esse aqui é apenas uma desses passos desse processo de desmonte da Previdência? Obrigada.